De regresso à Comissão Executiva, estamos a falar do setor imobiliário. São nossos convidados Joaquim Montezuma, Paulo Fernandes, João Trigo da Rosa e Franklin Alves. Franklin Alves, há pouco estava-se a falar da necessidade do ajustamento do preço. À realidade, como é que isso se pode fazer, efetivamente? Pois, eu acho que as características do mercado português imobiliário é que nunca existiu um mercado secundário muito líquido, não é? O caso que estávamos a falar dos Estados Unidos ou da Inglaterra, por exemplo, ou até agora mesmo Espanha, nesta crise, criou-se uma dinâmica de mercado secundário bastante agressiva, não é? Em que, de facto, todo o mecanismo de reciclagem do estoque eventualmente excessivo de casas se faz com rapidez. E isso começa logo no próprio processo de despejo, isto é, quando há um atraso de pagamento num empréstimo bancário, o processo de despejo nos Estados Unidos ou na Inglaterra é muito rápido, não é? Em Portugal, há casos, por exemplo, aqui próximo de Lisboa, em Sintra, por exemplo, leva 5 anos ao processo chegar a tribunal para julgamento, não é o processo de decisão. Portanto, quase que o proprietário desiste de despejar. Pois, portanto, há aqui um conjunto de mecanismos que têm sido, por assim dizer, congeladores de ajustamento mais rápido do preço, que obviamente, quando a crise não é de grande dimensão, se suportam. Eu acho que a grande questão que se coloca, também me parece que, de facto, a dimensão da subida de preço em Portugal não se compara minimamente ao que aconteceu, por exemplo, em Espanha, ou até mais na Irlanda. Portanto, houve, de facto, aqui, apesar de tudo, sempre uma certa contenção na subida de preços. A grande questão é, na fase atual, e portanto, olhando nós para um horizonte dos próximos 5 anos, em que Portugal vai ter, de facto, um período difícil no acesso ao crédito, na redução do rendimento disponível das famílias, no aumento do desemprego, etc., não é? Como é que o crédito à habitação já concedido se vai comportar? Isto é, qual é a dimensão de, como os brasileiros dizem, inadimplência, portanto, de crédito mal parado associado à habitação? E como é que os bancos vão gerir isso? Vão ter capacidade para continuar a manter no seu balanço um estoque significativo de crédito mal parado, ou, pelo contrário, a partir de um determinado momento têm que tomar medidas mais radicais de reestruturação desse passivo? Por exemplo, e como é que funcionaria, por exemplo? Na Irlanda, o que eles fizeram foi pegarem tudo o que era crédito imobiliário, quer na componente de desenvolvimento, quer na parte habitacional, e transferiram para uma agência imobiliária dedicada à gestão de crédito mal parado, que permitiu, no momento de arranque, ajustar o preço do crédito para níveis muito baixos. Portanto, o crédito foi comprado por essa agência a 50%, 30%, 40% do seu valor nominal, e, portanto, a nova entidade tem condições para tomar conta desses ativos num ponto de partida relativamente baixo, que lhe permite uma outra dinâmica de ajustamento e, portanto, a colocação dos ativos no mercado a um nível muito mais baixo. E aí, sim. Eu acho que nós não teremos que cair em Portugal numa coisa tão extrema, não é? Agora, penso que inevitavelmente vão surgir aqui questões que se colocam quanto à forma de dinamizar o mercado, porque, nomeadamente, no segmento médio-baixo, com a evolução que se vai dar de uma exigência de uma taxa de cobertura dos financiamentos mais agressiva por parte dos bancos. Mais a subida dos juros. Mais a subida dos juros, isto é, as camadas de população que são potenciais compradores das casas em segundo mercado, vamos supor, na Grande Lisboa, na Amadora, Massamá, Queluz, quem pode comprar casas aí não tem neste momento cash disponível para pagar o sinal. Portanto, não tem condições de pedir um empréstimo bancário e depois pagar 20% ou 30% de sinal. Já para não falar dos impostos associados à compra. Portanto, isso cria uma impossibilidade de a solução para este tipo de situação ser por via da aquisição. Eu acho que o único caminho tem que ser uma solução via arrendamento, que coloca outras questões, que é toda a rigidez associada ao arrendamento, a problemática da dificuldade do despejo, do ajustamento dos contratos, etc. Mas eu acho que esse provavelmente terá que ser o caminho, porque a alternativa é ficar tudo bloqueado com ativos significativos sem gerar rendimento. João Trigo da Rosa, então é de elogiar qualquer alteração que o FMI possa sugerir, impor ou trabalhar juntamente com o próximo governo, no sentido também do mercado de arrendamento poder ser alterado à forma como funciona hoje, não é? Sim, sem dúvida. Quer dizer, eu não sei se o FMI irá, nas medidas que irá propor ou negociar, se vai a esse detalhe, mas sem dúvida tudo aquilo que for no sentido de estimular o mercado de arrendamento é importante, por estas razões que estávamos a falar aqui, e também por causa do mercado de trabalho. Quer dizer, uma das rigidezes do mercado de trabalho
advém das pessoas estarem fixas a uma casa que estão a pagar nos próximos 20 ou 30 anos. E, portanto, se eu estiver desempregado em Lisboa, não posso mudar para o Porto porque estou a pagar a minha casa em Lisboa. Portanto, é digamos, recuperar do mercado de arrendamento, que há 30 ou 40 anos era o mercado principal, e depois, a partir daí, pelas políticas que estávamos aqui a falar, estimulou-se muito a compra de casa própria, através de juros bonificados e de outras políticas. É importante recuperar essa lógica do mercado de arrendamento. Agora, o mercado de arrendamento, para além de ter que ser um mercado mais flexível, e apesar de tudo, acho que hoje o enquadramento legal já está bastante liberalizado, mas há questões práticas, como, por exemplo, aquilo que estávamos a falar do despejo. Em Portugal, quem não paga renda pode estar vários meses ou anos até sem ser despejado. Mercados, por exemplo, como o brasileiro, basta não pagar a renda de um mês e a pessoa vai para a Mesmo rua, em prédios reabilitados se tem verificado esse problema da não atualização das rendas. Das rendas, não é? Exato. Apesar de tudo, eu acho que o mercado, nesse aspecto, quer dizer, tem-se vindo a conseguir fazer uma atualização das rendas, e percebo que não se possa fazer de um dia para o outro, porque isso causava uma disrupção social grande. Agora, por exemplo, a justiça associada às ações de despejo tem que ser muito mais célere, não é? Joaquim Monte, aspectos práticos que podiam ser deviam ser postos em cima da mesa no curto prazo para alterarmos o estado atual das coisas, nomeadamente o mercado de arrendamento, parece uma questão premente. Faça sentido entendermos isto um bocadinho numa perspectiva histórica. Em Portugal, nós fundamentalmente temos tido dois tipos de regime de ocupação, habitação própria e arrendamento privado. E o outro, que, por exemplo, acontece na Alemanha e noutros países da Europa do Norte, que é o arrendamento social, praticamente é inexistente em Portugal, anda à volta dos 4%. E isso é uma constante em todos os países da Europa do Sul. Porquê? Porque os Estados não tiveram riqueza suficiente, historicamente, para apostar no arrendamento social. E, portanto, fizeram com que os proprietários fizessem esse papel ao fim e ao cabo, esse papel social, e, em alguns casos, de forma até um bocadinho dramática. Agora, relativamente às medidas que, eventualmente, nós não podemos estar aqui a especular, mas eventualmente poderão ser desenvolvidas pelo FMI, e até olhando para alguns papers que o FMI recentemente publicou sobre Portugal. Um tem a ver com a questão fiscal, ou seja, é tornar o custo de transação, ou seja, a compra de habitação, mais onerosa, empurrando as famílias para o mercado de arrendamento. Portanto, essa parece-me que é muito provável que aconteça. Por outro lado, eliminar todas as vantagens, nomeadamente os benefícios em sede fiscal, relativamente à compra de habitação própria.